noite a todos. Vamos hoje então para o nosso 15º capítulo do livro Em Busca da Sabedoria, do professor Srihan. O capítulo de hoje fala sobre o elixir da vida. Encerramos esse ciclo que para mim foi muito compensador, foi muito uma realização falar sobre esse livro, um dos meus livros prediletos. Eu espero que tenha sido igualmente interessante para vocês. Como comentei já com alguns, o elixir da vida, apesar do nome, ele não fala tanto da vida, ele vai tratar mais do aspecto da morte. Elixir da vida era um nome que era utilizado na tradição chinesa para algo que supostamente poderia dar ao homem imortalidade. Eles buscavam um elixir que pudesse fazer com que o homem não morresse nunca. Ocorre que o elixir da vida talvez não seja evitar a morte física, mas aprender a lidar com ela, desdramatizá-la, aprender a superá-la do ponto de vista da consciência. Não identificado com o corpo físico, porque esse vai morrer mesmo, mas identificado com algo que esteja além e que sobrevive à perda do corpo físico. E esse capítulo vai tratar especificamente sobre isso. Essa busca de eternidade que sempre acompanhou o homem. Não vamos dizer que houve algum momento histórico onde o homem não se angustiou com a morte. Isso nunca existiu, talvez venha a existir no futuro muito remoto, mas não tão cedo. A morte é sempre um fator de angústia. Então, a ideia desse capítulo de Srihan, contrariamente ao que a gente pensa, porque quando eu digo vai tratar da morte, as pessoas já assustam. Ih, morte, coisa mais sinistra. A ideia é desdramatizar a morte, fazer com que possamos pensar nisso de uma forma mais tranquila e dar uma receita muito prática de como vivenciar isso. Particularmente, como já falei para vocês, é um dos meus capítulos prediletos. Srihan, nesse capítulo, ele vai tratar muito de um autor chamado Eliphas Levi. Vocês lembram, aqueles que acompanharam algumas dessas palestras, que ele tratou de vários livros, de vários autores, e em paralelo com a obra dele, ele vai abordando obras de outros autores. Já passou por Luz do Caminho, de Mabel Collins, já passou pelo próprio Platão. Aqui ele vai tratar muito de um autor chamado Eliphas Levi, que era um abade do século XIX, cujas obras eram muito interessantes e tratavam de assuntos muito profundos. Particularmente nesse momento ele trata de uma pequena obra onde ele fala sobre os paradoxos da ciência oculta. Isso existe em PDF, muito fácil de achar. É um livro fininho de Eliphas Levi, onde ele vai tratar a respeito da vida, da morte, das perdas, da dor. E ele vai falar sobre alguns trechos desse livro. Ele vai dizer que Eliphas Levi fala que a morte é dissolução necessária de combinações imperfeitas. O que significa isso? As frases são complexas, mas a realidade por trás é muito prática. Qualquer coisa que exista no mundo material é composto de partes. E essa composição, essa junção de partes, nunca é tão perfeita assim. Sempre tem frestas. E nessas frestas entram as forças de dissolução para desmontar as coisas. Tudo aquilo que é feito de partes se decomporá nas partes de que foi feito. Se diz que o Buda falava isso antes de morrer. Tudo que é feito de partes se decomporá. Só o uno é eterno, só aquilo que tem o atributo da unidade é indissolúvel. E então, a gente fica um pouco, porque tudo no mundo tem átomos, tem moléculas, tem células, tem partes. E fatalmente tende a se dissolver nessas partes do qual foi construído. Ou seja, H2O um dia voltará a ser H e O. Não tem nada no universo que possa evitar isso. Esse é o dilema do mundo manifestado. As coisas são passageiras, porque são compostas. Até mesmo o átomo, sabemos que até ele não é átomos, sem partes. Ele tem partes. Portanto, até o átomo tende a se decompor em algum momento. E evoluir talvez para uma outra forma atômica, para outra estrutura. Bom, e como vivemos então isso? Eliphas Levi vai colocar uma ideia de que quando algo é muito perfeito, quando as partes estão muito bem encaixadas, ele se tornaria indissolúvel. E Srihan disse, nessa hora Eliphas Levi foi otimista demais. Não existe nada tão perfeito assim no mundo manifestado. Pensem numa coisa muito perfeita, muito perfeita. Sei lá, o Davi de Michelangelo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, não sei porque toda hora que me fala de coisa perfeita, eu só lembro de renascentista. Acho que é porque alguns dos que mais se aproximaram. Sabemos muito bem que um dia vão deixar de existir. Como é que a gente vai manter aquilo existindo por milênios? Daqui a algum tempo vai se dissolver a matéria. Por muito perfeito que seja, no mundo material não tem nada que se eternize. É composto de partes. Dizem que tinha esculturas de Fídias na Grécia Antiga
que eram uma coisa fantástica. E hoje já não existem mais. Às vezes não é nem o tempo que dissolve, é o próprio ser humano que se fanatiza, vai lá e dissolve. Você vê o que muitas vezes tem acontecido atualmente. Quantas obras de arte, quantas peças de museu têm sido destruídas. Então, uma coisa perfeita se torna quase indissolúvel, porque alcança uma beleza e uma harmonia que associa a forma ao arquétipo sutil expresso. O sentimento evocado pela combinação não pode ser fragmentado. Deixa eu tentar explicar para vocês. Imagina uma música que vocês gostam muito, uma melodia. Eu tenho lá as minhas prediletas. Um dia, essa melodia vai se perder. Por incrível que pareça, um dia as pessoas não vão mais lembrar que existiu um Beethoven, um Mozart. Mas se você ouviu uma melodia, aquilo despertou em você um estado de espírito, esse estado de espírito, que gerou em você um estado de consciência elevado, você não perde mais, ele é real. Ou seja, a junção dessa nota com essa nota com essa nota não é eterna. Mas o sentimento que essa junção provocou em você, esse acorde, o nível de consciência que ela provocou, esse é eterno. Então não é a coisa em si que se eterniza quando é muito harmoniosa. É o nível de consciência que ele provoca nos observadores. Esse se eterniza. E ele vai explicar um pouco o porquê disso. Porque ele diz que quando você vê algo muito belo, de uma certa maneira você se vê, porque existe algo equivalente dentro de você. E viu, acabou, ninguém tira isso de você. A beleza lança a luz sobre a nossa própria essência, que também é bela. Nossa essência é uma obra de arte. Então, quando você vê o belo fora, um pouco do belo dentro de você se revela. E uma vez que se revelou, não é mais velado. Então, talvez um dia, isso é até doloroso de imaginar, um Requiem de Mozart não exista mais. Percam as partituras, venha algum cataclismo, alguma guerra, perca, acabou. Mas o que um ser humano conquistou de consciência ouvindo aquilo, ninguém tira dele. É um nível de consciência que nada nem ninguém pode tirar de você. É uma conquista interna. Ele vai dizer, bom, isso sim, não são os objetos que são eternos, mas o que eles te ensinam, através da beleza que contém. Então, talvez as pessoas esqueçam, você diga uma palavra para alguém de sabedoria, as pessoas esqueçam o que você falou, mas o nível de paz que elas alcançaram, elas não percam mais. Talvez você dê um conselho a alguém e essa pessoa não lembre nem que foi você que falou. Mas a saída que ela encontrou para a vida, ela não perde mais, através daquilo. Ou seja, as coisas boas, belas e justas lançam luz sobre a alma do homem. E essa luz, uma vez que acendeu, não apaga mais. Não é lindo isso? Uma vez que acendeu, dizem essas antigas tradições que nem a morte tiraria isso de você. Tem luz, tem luz. A luz avançou sobre a escuridão e uma vez que ela avançou, ela não retrocede. O que foi agente disso? Vai deixar de existir. Mas a ação não, o resultado não. E aí ele vai continuar e vai falar, a alma humana, sem nada de desarmonia ou dissonância, também pode recolher-se ao seu centro, espírito, do qual é a expressão. Então imagina que você vai convivendo com coisas belas, harmoniosas, e vai interiorizando essa beleza. Vai tendo uma alma tão perfeita que não tem nada de dissonante nela. Isso é interessante a gente colocar novamente, eu costumo brincar com os meus alunos que eu já vou deixar esse esquema gravado nos quadros das escolas, porque toda palestra eu uso ele, não tem nem graça, né? Então, dizem que o homem é composto por esses três mundos, né? Espírito, alma e corpo, que os gregos chamavam de nous, psique e soma. Alma não no sentido religioso, mas no sentido filosófico, aquilo que te anima, que te movimenta, que são emoções e pensamentos. Diz que quando a nossa essência imortal, ou espírito, ou como vocês quiserem chamar, eu superior, consegue harmonizar os teus pensamentos e as tuas emoções de maneira muito perfeita, de tal maneira que isso aqui expressa perfeitamente a tua essência no mundo, pensamentos nobres, sentimentos belos, e isso vai gerar uma vida física muito harmoniosa, mesmo quando essa vida física morre, se perde, essa alma se recolhe ao espírito intacta, sem perder nada. Porque se ela só tem dentro de si beleza, ela não tem nada a perder. E quando ela volta a manifestar, para quem acredita numa nova manifestação, vai gerar um corpo perfeito e harmonioso. Tentem entender isso. Uma pessoa que dirige muito bem, um excelente motorista, vendeu um carro, ele perdeu a habilidade de dirigir? Não, o dia que ele tiver um novo carro, conduz bem de novo. Um excelente, um exímio pianista, perdeu aquele piano, não perdeu a habilidade de tocar. O dia que vier outro, ele toca de novo. Assim diz que
que é a alma humana? Quando ela aprende a manejar o seu instrumento, que é o corpo, ainda que não seja esse corpo, seja outro qualquer, é só matéria. Surgiu outra matéria, ela vai organizar e manejar bem do mesmo jeito, porque ela aprendeu as receitas. E essa receita a gente vai adquirindo à medida que vai lançando luz em nós mesmos. Então esse é um dos segredos que ele vai falar, ele vai abrir bastante esse aspecto adiante. Quando a gente consegue fazer uma alma tão perfeita, que consiste em sentimentos nobres, pensamentos elevados, que quando a morte tira tudo que é supérfluo, você não tem nada supérfluo. Portanto, não tem nada para tirar. Você só perde aquilo que não é realmente teu, que são aderências, que são defeitos, que são vícios. Quando você consegue iluminar a tua alma de tal maneira que tudo que está ali é realmente teu, pensamentos que você criou, sentimentos que você construiu, tudo sólido, tudo harmonioso, a alma sai de mãos abanando. Perdão, a morte sai de mãos abanando, não tem nada para tirar de você. E é o que ele vai ensinar. Como faz isso? A receita disso, que é uma receita concreta de vencer a morte. Ele diz que é possível. Será? Vamos ver. A beleza que surge na nossa consciência quando você vê um objeto belo é a beleza dela mesma trazida à tona. Já falamos sobre isso. Então, algo muito harmonioso faz com que você veja a harmonia. Um ato muito justo faz com que você veja a justiça dentro de você. Se você não visse a justiça dentro de você, você ia olhar a justiça do lado de fora e não ia achar belo. Vocês sabem que já houve momentos históricos, aliás, um exemplo bem próximo da gente, Nelson Mandela. Você sabe que até a família dele ficou contra ele? Ele tinha um ato extremamente honrado e justo. As pessoas olhavam e não reconheciam, achavam que ele era um idiota, porque tinha a oportunidade de se vingar e não se vingava, promovia a fraternidade e a harmonia. Diz que o homem só reconhece a beleza fora quando ele está preparado para ver a beleza dentro de si. Quando eu estou preparada para ver a justiça e a fraternidade dentro de mim, eu olho o ato do Mandela e digo, que lindo. Se eu não estou preparada, ele pode ser maravilhoso, eu não vou ver. Por que todos os grandes homens na história, nem todos foram reconhecidos? Aliás, nenhum deles foi reconhecido por todo mundo. Mesmo os maiores. Vocês já conheceram um homem que foi reconhecido por todos os seus contemporâneos? Não teve. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Estatisticamente, disse que os grandes homens da história, 70% deles não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos, por ninguém. Foram ser reconhecidos pela posteridade. Ou seja, você só reconhece fora quando está pronto para ver dentro. É o efeito espelho que dizia Jung. Então, quando eu vejo uma bela obra de arte, eu vejo uma bela ação, eu vejo um momento de fraternidade, de honestidade, de integridade, e eu me deslumbro. Você está se deslumbrando por aquilo que você está vendo fora, mas porque também descobriu essa possibilidade em você. E ainda quando aquela situação cessar, o que você viu em você, você viu. É algo a mais que lançaram luz em você. E nada nem ninguém pode tirar de você. Então, a verdadeira beleza é revelação. E à medida que vamos convivendo com o belo, gerando o belo, vamos tendo a possibilidade de eternizá-lo em nós, na nossa alma, e fazendo com que as pessoas eternizem na dela. Se você é capaz de gerar um momento de beleza, alguém vai alcançar um pouco de luz graças a esse momento. Não é lindo pensar assim? Você gera 1 minuto de beleza. Pode contar que alguém vai alcançar um pouco de luz graças a isso. Graças a esse teu ato. Você trouxe um pouco de luz ao mundo. A evolução faz com que as faculdades humanas despertem e atuem para expressar a ideia divina na vida. O que é a evolução? Você tem uma essência que está aqui e ela precisa atuar no mundo. Falamos muito sobre isso, né? É a mão que entra na luva e tem que se expressar no mundo. E a luva tem que ser flexível para poder permitir esse movimento. À medida que você vai desenvolvendo ferramentas, que são inteligência, vontade, imaginação, criatividade, vários elementos, amor, vários elementos vão fazendo com que o espírito cada vez mais tenha ferramentas para atuar no mundo. A evolução nada mais é do que desobstruir o caminho e desenvolver ferramentas para que o teu espírito diga ao mundo qual é a tarefa dele. Parece que cada um de nós tem um recado a dar ao mundo. A tua essência veio cumprir algum papel no mundo. Veio dizer algo que só você pode dizer. E para isso é necessário desenvolver como alguém que precisa escrever uma carta, precisa aprender a escrever, precisa manejar a ferramenta. Manejar as ferramentas que são virtudes é aprender a escrever a sua mensagem na história, dar o seu recado à história. E isso ele chama de evolução. Por isso que é importante que a gente abra a caixa de ferramentas que a condição humana nos reserva. Desenvolva imaginação, inteligência, vontade, amor, fraternidade, etc. Senão não chegamos a dizer a que viemos. Ele vai continuar dizendo, como uma obra-prima, a vida humana deve expressar a sua essência sem uma linha ou cor
fora do lugar. Não é interessante isso? Essa imagem que é Santana de Leonardo da Vinci, isso é um esboço. Leonardo da Vinci, para fazer esboço, fazia com essa qualidade. É uma coisa impressionante. Então, Sirhan dizia que, como se fosse uma obra-prima, a vida humana devia expressar a sua essência, ou seja, isso aqui devia expressar isso aqui, sem uma linha ou cor fora do lugar. Imaginem vocês o sentimento perfeito, o pensamento perfeito, a palavra perfeita em todos os momentos. Isso faria com que fôssemos psicologicamente tão perfeitos, consequentemente a nossa vida tão harmoniosa, que a morte que vem para aparar arestas, tirar aquilo que não nos pertence, não tivesse nada para levar de nós. Aí ele vai dizer, você dispensa o trabalho da morte. Ele diz, olha, nas atuais condições em que nós deixamos que tanta coisa que não é própria do ser humano fique aderida a nós, tantas memórias negativas, tantos sentimentos negativos, tantos traumas, tantas distorções de compreensão, tantos preconceitos, se a morte não vier, você não tem chance. Porque isso não vai te deixar dar um passo, não vai te deixar crescer. A morte é um manto misericordioso que vem e dá um banho de purificação e tira tudo aquilo que não é teu, tira todo o fardo inútil para que você continue a caminhar. Agora, se você faz isso sozinho, a morte já não tem mais nenhuma tarefa para fazer. Ele chama isso de Nitya Yoga, que é morrer todos os dias e ao mesmo tempo nascer todos os dias. Aprender a arte, aprender da morte o ofício dela. E ele vai falar coisas muito interessantes em relação a isso. Olha, veja bem, as forças espirituais, quando postas em movimento, prestem atenção nesse pedaço, quando postas em movimento, vocês acreditam que possa existir um ser humano que em nenhum momento da sua vida, nada da sua essência tenha se manifestado? Tão alienado que não tenha feito nada de autêntico, passe a vida inteira exercendo mecanizações, modismos, um software vida que é o que todo mundo faz. Vocês acham que isso seja impossível? Passar uma vida inteira sem nenhum autoconhecimento profundo, superficialmente vivendo a programação da sociedade, a massificação, por incrível que pareça, não só não é impossível, como até é bastante comum. Sabe o que significa isso? Que as forças espirituais não foram postas em movimento, em momento nenhum. A partir do momento que você começa a mergulhar dentro de você, ter um pouco de vida interior, é como se você chamasse a tua essência à tona. Aí ela começa a querer dominar a tua vida. Ela começa a querer se manifestar e dar alguns traços na tua vida. Ou seja, você vai olhar a sua vida e você vai ver que ela é uma mistura do um e do outro. Esse dia eu não era eu estava totalmente mecanizada, mas aqui olha que legítima essa ação. Olha como eu fui eu mesmo aqui. Olha como eu me reconheço nessa ação. Aí você começa a ver que tem um momento da vida que é você, tem outros momentos que você foi derrotado, não era você, você foi na onda, mas tem alguns esboços, alguns tracinhos do teu desenho que são autênticos, que se forem bem aperfeiçoados, um dia serão uma obra de arte. Diz que com a morte, apaga tudo, só fica esse esboço mais bem feito. É como se vocês imaginassem, isso é Leonardo também, portanto é até difícil dar o exemplo, mas imaginem que só isso aqui estivesse perfeito e o resto não. A morte vai e apaga tudo, deixa só esse traço. E a partir daí recomeça o desenho depois. Vai aperfeiçoando aqueles únicos traços legítimos que você fez, aquilo que era realmente teu. E o resto apaga tudo e recomeça daquele ponto. Então ela não tira nada que seja realmente teu. Ela tira os adereços que você vai arrastando e que vão enrijecendo e te impedindo de crescer, te impedindo de ver a si próprio. Só a semelhança permanece, a semelhança com aquilo que você realmente é. Apenas o perfeito é imortal. Ou seja, aquele pouquinho, Platão chamava isso de reminiscência, sementes de ouro, aquele pouquinho de humanidade que a gente conquistou, aquele pouquinho de ação legítima no mundo, isso é imortal. Nada nem ninguém pode nos tirar. E a morte é um banho no esquecimento. Eliphas Levi vai dizer o seguinte, que quando você morre, aliás, para quem gosta desse assunto, existe um livro maravilhoso, que é o Livro Tibetano dos Mortos, que vai falar a mesma coisa. Diz que a primeira coisa que vai morrer são as memórias negativas. Aquelas coisas desagradáveis, os ódios, os traumas, os preconceitos, diz que isso, como é próprio da matéria, se dissipa muito rapidamente. Depois tinha com as memórias positivas, os momentos mais felizes, coisa e tal, mas mesmo esses, com o tempo, vão dissipando. Aí quando você perde as memórias e perde os estímulos do meio, perde também os desejos.
não fica mais atado a desejos. E aí diz que fica muito puro e volta a nascer com essa pureza, só com aquilo que você aprendeu, só com aquilo que você despertou de essencial, seja valores, virtudes, sabedoria que conquistou. E todos os adereços vão embora. Então, às vezes, uma pessoa que está enrijecida aqui, uma pessoa que está endurecida de preconceitos, de ódios, daqui a pouco é uma criança muito pura, muito leve, e recomeça só com essas sementes de ouro que construiu. Então, disse que a morte seria uma expressão como se fosse de uma misericórdia da natureza, que livra você de todas aquelas coisas que você sozinho não conseguiria se livrar. Mas acontece que está dentro da programação humana um dia você aprender a se livrar sozinho disso e não precisar mais da colaboração da morte. Então fica só a abertura de expressão do espírito conquistada. Veja o tanto de luz que passou daqui de cima para cá. Isso fica. O resto é apagado. Memórias negativas, memórias positivas, se forem intranscendentes, apagam também. Os desejos que atam, entendam isso, porque estabelecer relações com as coisas de tal maneira que eu sou dependente disso, não vivo sem isso, isso é uma escravidão. Agora, estabelecer laços com as coisas de tal maneira que eu me dou para as coisas, eu quero o bem das coisas, isso é amor, é laço também, mas esse não aprisiona. O laço do desejo aprisiona, gera dependência. O laço do amor liberta. Então, cuidado, há laços e laços. Às vezes criamos laços com as coisas para nos doarmos as coisas, para lançarmos luz sobre as coisas. Isso é um laço amoroso. Um laço de dependência e de desejos, esse é uma prisão. E esse estabelece limites. Com isso, sem isso eu não vivo. Bom, vai ter que aprender a viver. Um desejo de posse, um egoísmo, de fazer as coisas gravitarem em torno de vocês. Isso é uma perda de liberdade. Isso são grilhões. Isso é escravidão. Isso necessariamente vai ter que perder. Da vez que você disser, sem isso eu não vivo, tome cuidado. Que significa uma dependência. Que mais cedo ou mais tarde vai ter que considerar a possibilidade de viver sem isso. Bem, continuando, ele vai dizer, a vida é eternamente jovem. Seu frescor está em corpo e mente jovens. Então, quando você vê uma plantinha nascendo, aquelas folhas frescas, o filhotinho recém-nascido como esse, lindo, né? É tão flexível, é tão vitalizado, tem tanta energia, diz que isso é a vida pura. Aí o corpo vai seguindo seu ciclo biológico, vai enrijecendo, isso é inevitável. Mas que a mente e as emoções também enrijeçam, isso é evitável. Ele diz, olha, o fato do teu corpo enrijecer pode gerar uma boa prova, que aprende você a desenvolver coisas para compensar. Imaginação, vontade, determinação, lucidez, outra forma de agir que não seja só física, ou seja, eu já não posso mais cavar buracos, mas eu posso transmitir ensinamentos, eu posso agir de outra maneira e eu tenho que aprender a ir compensando as limitações materiais. Isso não é mal. Ele diz que as limitações do corpo não são más, mas as limitações da alma, sim. São fatais. Você vai perdendo a possibilidade de expressar quem você é. Então, a rigidez mental, você pode ver quando ela começa. Podemos ver esse processo. O desejo enrijece a mente. O medo, o egoísmo, enrijece a mente. Você pode ver quando isso está acontecendo e pode deter o processo. Aí o corpo segue o seu ciclo, mas a alma segue um ciclo ascendente, que compensa o envelhecimento do corpo, que envolve vontade, versatilidade, capacidade de adaptação e compensa com vantagens o envelhecimento do corpo. Eu acho que se a gente não envelhecesse, talvez só se dedicasse à ação física no mundo afora, pela vida inteira. E chega um determinado momento que a gente tem que parar de fazer coisas e transmitir o conhecimento que adquirimos das coisas. Talvez o envelhecimento seja útil para isso. Por exemplo, você vai ver um cantor, canta muito bem a vida inteira, chega um determinado momento que ele tem que ter a grandeza de alma de ensinar o que ele aprendeu. Não é mais querer a glória para si, não é mais cantar, é ensinar a cantar. Então a natureza vai tirando a voz física, mas te dá as condições de transmitir sabedoria. Então a velhice física não é má. Agora, a velhice de alma, sim, porque ela vai bloqueando qualquer possibilidade de evolução como ser humano. O Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, diz que quando a gente não consegue mais evoluir, a gente pediu para morrer. Sabem disso? Quando acumulamos tanta carga psíquica de traumas, de limitações, de tal maneira que a gente não consegue mais dar nenhum passo, a gente diz, bom, chega, não posso mais continuar. A vida só executa. Então, como fazer com esse processo de envelhecimento da mente? Como evitá-lo?
Vocês já ouviram falar na Transfiguração, que é um quadro de Rafael Sanzio, também um renascentista? Tive a oportunidade de ver esse quadro, é uma coisa impressionante, porque ele mostra, é um quadro imenso, do tamanho de uma parede, ele mostra Jesus Cristo como se estivesse se elevando aos céus, se transmutando, se tornando mais sutil. Ele consegue passar essa ideia de movimento, é uma coisa muito bonita. Ele diz que a transfiguração ou ressurreição é algo que todo ser humano pode fazer em vida, é simbólico também. A gente tem que entender que existe um processo que a gente interpreta mal. A vida e a morte não é uma depois da outra. Elas acontecem ao mesmo tempo. Enquanto você está vivo, tem uma quantidade enorme de células no teu corpo morrendo. Agora, enquanto nós estamos aqui vivos, tem uma quantidade enorme de seres humanos morrendo. Agora, a vida e a morte não são uma depois da outra, elas são ao mesmo tempo. E nós teremos que aprender esse segredo da simultaneidade. Para que alguma coisa nasça em nós, um novo nível de sabedoria, de resposta à vida, alguma coisa tem que morrer em nós para dar espaço. E ao mesmo tempo, todos os dias. Isso seria a ressurreição diária, a reconstrução de si próprio. Ele vai dizer, a vida material hoje sufocada por apego, vira a vida espiritual. Renascido em espírito, sem atração por matéria ou sensação, somos como que ressuscitados. Ou seja, hoje eu era dependente da atenção das pessoas, do reconhecimento das pessoas. Me tornei um pouco menos. E fiquei mais ligado à capacidade que eu tenho de acrescentar alguma coisa ao mundo, trazer um pouco de beleza, falar uma palavra que console alguém. Ou seja, hoje morreu alguma coisa e nasceu alguma coisa. Pequenininha. Mas um ocupou o espaço do outro. Ou seja, isso que a morte teria que limpar em mim, eu já limpei. Já fiz o trabalho dela. Já necessito menos da morte. Amanhã, um preconceito que eu tinha, eu consegui vencer e desenvolvi uma compaixão maior em relação às limitações do outro, de maneira que eu já não julgo, eu ajudo. Isso que a morte teria que tirar de mim, eu já fiz o trabalho dela. Já tirei. Já matei alguma coisa, já nasceu outra no lugar. Você vai desempenhando esse papel, vai desempregando a morte. Você mesmo aprende a morrer e a renascer todos os dias. Isso ele chama de transfiguração ou ressuscitação. Se todo ser exprime sabedoria, nada haverá a abandonar. É uma primavera eterna, com folhas frescas, sem elementos de decadência. Ou seja, não há nada para abandonar no final da vida, porque você foi abandonando ao longo de toda a vida. Eu sempre comento com vocês a respeito daquela frase do Jesus Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Que criancinhas? Por que ele gostava tanto de criancinhas? Não é uma criança física, é uma juventude permanente da alma, que ela não se deixa enrijecer. Ela sabe ir se livrando das coisas que enrijecem. A gente teria que ter um esquema mental, onde a gente pudesse, toda vez que vem uma memória que limita, que gera amargura, que gera lembranças negativas, a gente dissesse, não, passado não. Passado como fardo, não. Passado como experiência. Estivéssemos automaticamente fazendo uma seleção na nossa mente. Amarguras, lembranças que só geram ódio, revolta, não, isso não. Constantemente fazendo um processo de morte, um processo de seleção. De tal maneira que no lugar das lembranças viesse a experiência e caminhássemos cada vez mais leves. Esse seria o processo que ele diz. Ele fala de uma coisa muito interessante, várias vezes, quando eu li clássicos indianos, eu vi eles falando sobre isso. E nem sempre me lembrava dessa explicação de Sri Ram. Às vezes eles têm personagens nos mitos indianos que são deuses, devas, que andam entre os homens. Eles dizem, está cheio de seres divinos andando entre os homens. E só tem um jeito de você reconhecê-los. Eles não lançam sombra, não transpiram e não piscam. É engraçado que quando a gente pega os mitos ao pé da letra, fica engraçado. Você fica olhando para ver se alguém não tem sombra, todo mundo está piscando, pode ter algum por aqui. Pegar o pé da letra é uma coisa engraçada. Ele diz, isso é simbólico. Não transpiram, sabe por quê? Eles não precisam ser pressionados para fazer nada de bom. Não existe nenhum imperativo. Eles agem por bondade naturalmente, sem nenhum sobre-esforço. Então, a transpiração é símbolo daquela coisa custosa, pesada, que você demanda um sobre-esforço para fazer. Eles fazem o bem sem nenhuma outra possibilidade, sem nenhum outro tipo de ação, ou seja, sem sobre-esforço. A única alternativa para eles é o bem. Então não existe coerção, não existe imposição, é leve a vida.
Isso significa não transpiram, não piscam porque têm atenção plena àquilo que fazem. E não lançam sombra porque a luz não lança sombras. Imaginem vocês se eu tivesse com fósforo aqui, projetasse a luz. Apareceria o palitinho, a chama não. Como a chama vai lançar sombra? Vocês já perceberam isso? A luz não tem sombra. Ou seja, eles são seres luminosos, no sentido de sábios. Ou seja, esses devas que fala a tradição indiana são homens sábios. Isso são símbolos de um homem que sabe estar sempre com essa leveza de carregar a essência da vida e esquecer os fardos que a memória vai arrastando pela vida fora. Aprender da essência da experiência e esquecer do preço que você pagou por ela. Esse é o simbolismo dos chamados devas indianos, luminosos, não lançam sombra. A vida, a morte e o amor são iguais. A cada momento deveríamos morrer para o passado, viver para o agora com atenção plena, ou seja, não pisca, né? E tecer laços de puro amor, estabelecer uma ligação de essência, de serviço, de colaboração com todo o universo à nossa volta, de fraternidade. Todo momento seria um momento para limparmos o que passou, construirmos laços de amor e estarmos atentos às oportunidades do presente. Isso faz com que nós vamos caminhando sempre leves, sempre renascendo, todos os dias. E da mesma maneira que você tem a dualidade entre vida e morte, você tem a dualidade entre noite e dia. Cada novo dia poderia ser como uma nova vida. Eu renasci purificado, olhando para o mundo com os olhos de uma criança, puro, querendo aprender. Você percebe como é que a gente vai ficando amargurado e olha para as coisas e diz, isso já sei no que vai dar, já conheço isso. Vai despejando os nossos rótulos e os nossos preconceitos em tudo, julgando o futuro a partir do passado, de tal maneira que não ficamos com nenhuma oportunidade de aprendizado, cortando, o tempo todo olhando com olhos jovens para o mundo, tecendo laços de amor, estando atento às oportunidades e cortando os grilhões que te prendem ao passado. Isso faz com que você seja um homem que conquistou aquilo que os gregos chamavam de Afrodite de ouro, a juventude interior. O que é eliminado é o acúmulo agregado e não nada daquilo que somos. A purificação surge paulatinamente aquilo que se é. Ou seja, a morte não é uma madrasta que vai tirar de você pedaços, ela vai tirar o que você está carregando, um fardo. Ela não vai arrancar pedaços teus. Pedaços teus, que são realmente, legitimamente teus, a morte não toca. E se você aprende a se livrar desses fardos, ela não tem mais nada para fazer. Ou seja, a morte é lançar luz sobre aquilo que você é. Platão ele tem uma passagem muito bonita que ele fala a respeito de um homem que caiu no mar e várias plantas, vários corais, várias coisas aderiram a ele. De tal maneira que quando você tirou do mar, o Glauco marinho é o nome desse mito, ninguém nem reconhecia que aquilo era um homem, cheio de coisas grudadas nele que não eram próprias de um corpo humano. Ele diz, somos nós quando caímos na vida, nos deformamos. E a vida é como se a gente estivesse arrancando esses corais, esses musgos, para voltar a ter forma de um homem, para voltar a ser aquilo que ele é e tirar tudo aquilo que aderiu nessa queda no mundo manifestado. Por falta de individualidade, por falta de atenção, por excesso de apego aos fatos do passado. A morte faz um banho de purificação. Ele vai dar um conceito que é muito interessante. Ele diz que o conceito de vida é o espírito colocado dentro de uma embalagem material. Isso é a vida. Vida é a combinação de uma gota de espírito dentro de um suporte material. A combinação desses dois gera esse fenômeno de vida. O espírito necessita de uma forma concreta, porque senão ele é uma abstração. O espírito não tem como se manifestar no mundo sem uma forma concreta. Mas ele usa essa forma, ele deveria usar essa forma para agir no mundo e não se tornar um prisioneiro dessa forma. É importante perceber se o nosso espírito está livre no mundo ou se ele está prisioneiro da forma. A forma teria que servi-lo e não o contrário. Senão ele está vivificando uma forma que atende às necessidades dela e não dele. Se torna um prisioneiro. E a vida se torna uma grande perda de tempo, um processo de envelhecimento. Nitya Pralaya, esse é o nome que ele vai falar. Você vive em Nitya Pralaya? Nitya Pralaya é o ato de morrer todos os dias. Você já morreu hoje? Morrer todos os dias. O que você já matou hoje em você? Olha, eu lembrei de um fato de quando eu tinha tantos anos que meu pai me falou tal coisa. Perdoe seu pai, aceite que ele estava fazendo o melhor que ele podia, aprenda dessa experiência e não pense mais nisso.
já matei alguma coisa. Ou seja, já fiz a minha mortandade diária, já pratiquei o meu Nitya Pralaya. Todos os dias, matar algo que pesa em você. Se você quer perder o medo da morte, sabe o que você tem que fazer? Aprender a conviver com ela todos os dias, torná-la uma amiga. Pergunta para ela como é que faz para matar. Ela, é assim. Faça você, enquanto vivo. Todos os dias pratique matar alguma coisa que não é você. Deixar para trás. Aí você não tem por que temer a morte, ela se tornou uma estrutura. Ela te ensinou como faz. Porque se você não se livrar disso voluntariamente, ela vai te limpar disso. Num processo muito mais complexo e doloroso. Então trazemos a morte para perto de nós e andamos com ela em paralelo, pela vida fora. E aí morte e vida se complementam. Não há mais essa competição, já não há mais essa expectativa, nem esse medo. Né? Morte e ressurreição a cada momento. Lembrem daquelas frases que eu costumo falar para vocês. Abandona a tua vida se queres viver. É a voz do silêncio tibetano. Ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Lembram? Jesus Cristo a Nicodemos. São Francisco de Assis diz que é morrendo que se nasce para a vida eterna. Vocês percebem que isso é Nitya Pralaya? Todos os textos estão falando de morrer, 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 morrer. O que será isso que eles estão querendo dizer? Implicitamente é a mesma tradição. Morrer todos os dias, aprender com a morte. As almas, ao atingirem seu ideal, evoluem para um novo ideal ou modelo. Sua capacidade de aperfeiçoamento é ilimitada ou infinita. Ele fala isso, dá um desânimo às vezes se a gente não entender da maneira correta. Não é bom entender da maneira correta. Sabe o que significa isso? Vamos crescer como seres humanos, buscar justiça, fraternidade, bondade, amor. Imaginem vocês o dia que nós chegarmos ao ápice da condição humana. O ser humano perfeito. O dia que chegarmos a sermos sábios. Isso parece uma fantasia, né? Mas é real. É importante que a gente acredite nessa possibilidade. O dia que você chegar, a sabedoria acabou, entrou em férias, a aposentadoria, não, ele diz, vai abrir um outro patamar, você vai ter que ser algo maior do que um ser humano. E o dia que você chegar a esse algo, vai abrir um outro patamar. E você vai ter que ser algo ainda maior, até que você chegue aos pés da unidade, aos pés da totalidade. Você vai caminhar sempre. Sabe para que é importante a gente saber disso? Para que não tenha a ansiedade de pensar quando é que isso vai terminar. Nunca vai terminar. Em qualquer momento, estaremos sempre lutando para o nosso aperfeiçoamento e para sermos cada vez mais a imagem e semelhança dessa essência que tenta se expressar em nós. Portanto, não tenha ansiedade. Se você congela o universo nesse momento, os seres mais evoluídos que você possa imaginar que existam no universo vão estar fazendo exatamente a mesma coisa que você. Lutando contra as próprias sombras, matando coisas e fazendo outras coisas nascerem em si. Em qualquer momento, o segredo vai ser esse. Portanto, não tente imaginar a vida como um fardo que vai acabar um dia, porque isso é péssimo. Isso impede que a gente seja feliz. Nós viemos aqui para lutar contra as sombras e manifestar a luz. Quando que vai acabar? Nunca, não acaba. Quando acabar essa batalha, vai abrir uma ainda maior, vamos estar caminhando sempre. Portanto, só tem um jeito, você aprender a gostar de caminhar. Porque senão nós ficamos com aquela síndrome de férias. Que hora começa as férias? Que hora vai ter a pausa? Não tem pausa. O universo vai ser sempre caminhada. Temos que aprender a considerar a caminhada como a melhor coisa que podemos fazer. Gostar da saga de viver. Que é todos os dias estar examinando a si próprio e expurgando aquilo que não é próprio da tua natureza. E deixando brotar coisas novas. Se você não gosta disso, você vai se condenar à infelicidade. Porque não vai acabar nunca. Aí você vai dizer, não, um dia vai acabar, vamos chegar à unidade, mas é um tempo tão longo que se inclina para a eternidade. Então esquece, vamos caminhar sempre. Entendem essa ideia? Sem ansiedade para saber quando chegamos. Não chegamos, caminhamos sempre. Sempre será lutar contra as sombras e manifestar mais luz. A beleza ou verdade se reflete no espírito humano, que busca formar o caráter humano para que este o sirva no mundo. Então vem o espírito, forma o caráter e domina o corpo físico, para que ele o manifeste no mundo. No fundo diz que é assim individualmente e é assim coletivamente. Diz que é assim que deveria nascer, por exemplo, a cultura. Aqueles seres que expressam melhor o espírito, que são os sábios, imagina aqueles poucos que chegaram à sabedoria plena na humanidade, aqui embaixo estão os seres que amam a sabedoria, que são os filósofos. E ficam se inspirando neles. E aqui embaixo teria que ter uma sociedade que olha para os filósofos e diz, olha que bonito, e se inspira neles. E cria uma cultura a partir dessa escada. Os filósofos olhando para os sábios, a sociedade olhando para os filósofos, e todo mundo
mundo tentando subir. Numa sociedade materialista, onde a gente não acredita que a sabedoria exista, e onde a filosofia se intelectualizou demais, de onde é que a sociedade vai tirar os elementos da cultura? Se não é de cima, vem de baixo. A cultura passa a ser a padronização daquilo que todo mundo gosta e do que todo mundo faz. A cultura já não leva para cima, não puxa para cima, muitas vezes acorrenta na inércia, na massificação. Ou seja, a sociedade humana se constrói de cima para baixo, e o ser humano também de cima para baixo. O fato de cada um de nós não ter assumido essa responsabilidade a sério, de fazer com que a nossa psique se torne cada vez mais pura, é corresponsável pelo fato de termos uma cultura que trama contra o crescimento do ser humano. Somos corresponsáveis pelo fato de termos uma cultura que é quase que uma contracultura. Porque o que um homem é individualmente se reflete e faz história. A ideia é que tanto o ser humano quanto a sociedade fosse construído de cima para baixo. A alma ou psique deve se tornar uma versão do espírito traduzida em outro idioma. Ou seja, a sua mente e as suas emoções deveriam falar o que a essência espiritual que vive em você quer dizer, traduzido para a língua portuguesa. Porque o espírito não fala uma língua conhecida, a essência humana pertence a um outro plano, não fala uma língua conhecida. A nossa alma, a nossa psique, deveria traduzir para o português do século XXI as realidades espirituais atemporais. E isso deveria ser o conteúdo da nossa fala. Deveria ser uma simples tradução da justiça, da fraternidade, da bondade para o português do século XXI. Colocar no tempo aquilo que é eterno. Isso deveria ser o conteúdo das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Quantas dessas palavras nós já pronunciamos na vida? Só essas são as verdadeiras, o resto é tudo ruído. Só essas palavras são realmente válidas e fazem alguma diferença, como diz o Dhammapada budista, trazem algum consolo a quem as ouve. Somam alguma coisa na nossa própria vida. E no fundo, a morte vai tirar tudo o que atrapalha que esse processo aconteça. Essa é a função dela, esse é o emprego dela. A natureza espiritual se expande e a natureza psíquica se transfigura. Isso é uma espetáculo composição de incrível beleza. Em última instância, a vida seria isso. A natureza espiritual se expande e a natureza psíquica se transforma. E a vida se torna uma vida humana. E se você tem isso, não sobra nada. Não tem nada sobrando. E se não tem nada sobrando, vai matar o quê? Isso seria a eternidade. Ainda que esse corpo físico deixe de existir, porque ele é uma composição, e tudo que é composto voltará aos seus elementos, o motorista vai manifestar essa mesma perfeição em outro veículo que venha a ter. Ele tem em si o segredo dessa perfeição, ele sabe conduzir a matéria. Ou seja, a perfeição da nossa alma exprimindo o espírito faz com que não haja nada para morrer em nós. Morre aquilo que não é nosso. Tudo que não é teu será tirado de ti. E isso é a morte. Se eu mesmo tiro, não há nada para a morte fazer. Eu desemprego a morte. E como faço isso? Trazendo a morte para dentro da vida. Todos os dias. Nitya Yoga. Todos os dias deveríamos checar o que eu matei em mim hoje e o que nasceu em mim hoje. E perderíamos o medo da morte quando caminhássemos com ela lado a lado e ela nos revelasse os seus segredos mais íntimos. Essa é basicamente a mensagem desse capítulo. A ideia que ele tem é de que isso fosse uma disciplina diária. Eu gosto tanto desse livro de Sri Ram, porque eu acho ele muito prático. Ele procura fazer com que coisas muito abstratas, imagina vencer a morte, parece uma coisa do outro mundo. Ele coloca uma disciplina prática diária, todo dia pensa sobre o que não é legítimo teu, o que não é humano. Faz uma reflexão todos os dias, um diáriozinho, e faz uma proposta de amanhã se livrar disso. É uma coisa prática, plausível. E ele está te mostrando, isso é um tipo de morte. Parece simples, mas esse é o processo de ir lutando para conhecer a si próprio e transformar a si próprio. Esse é o processo de humanizar-se. E nós viemos ao mundo para isso. E todas as forças da natureza, vida e morte, estão trabalhando para isso. Alie-se a ela ao invés de brigar com elas. E é uma coisa simples, é simplesmente um ato de trazer a consciência para dentro da vida, todos os dias. Se você passa um tempo muito longo sem trazer a consciência para dentro da vida, quando o fizer vai assustar pelo tanto de detrito que você acumulou. Ou seja, atenção, não pisque. Atenção diária, para ver se você está lançando sombra ou se você está lançando luz. E se está lançando sombra, como vou me livrar disso?
ou seja, algo altamente abstrato, vencer a morte, ele coloca numa situação prática e simples de vida, uma reflexão diária sobre como vou me purificar, como vou morrer e renascer todos os dias. Nitya Yoga. Essa é a mensagem desse capítulo 15. Bom, e é isso. Aí eu abro para perguntas, alguma coisa que vocês tenham dúvida, que queiram perguntar, pode falar. Se você imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um automóvel, eu já vi uma pessoa assim, gostava tanto do automóvel que não tirava da garagem. Pegava táxi e não tirava o carro da garagem. Vocês já viram alguém assim? Eu conhecia uma pessoa assim. Quando essa pessoa faleceu, o carro estava 0 km na garagem. Mas um carro foi feito para poder transportar passageiros e bagagens de um lugar a outro, porque senão ele não é carro. Ele não se realizou como automóvel. Um bom motorista, ele calibra os pneus, ele troca o óleo, ele vê a água do carburador, ele mantém o carro em boa condição, mas anda com ele. O bom motorista não despreza o carro. Isso seria um depredador. Ninguém considera bom motorista aquele que trata mal o seu carro. O espírito é o melhor motorista que o corpo pode ter. Ele considera todas as necessidades desse corpo, muito mais do que alguém que é apegado ao corpo, que vai tentar poupá-lo demais. Ele se torna às vezes um inerte, um preguiçoso, um vicioso, que quer poupar e mimar tanto o corpo que o deforma. É muito melhor para o corpo ser conduzido pelo espírito do que ser conduzido pelos próprios instintos. Os instintos não têm inteligência, não sabem o que é bom para o corpo. Vocês acham que as doenças físicas ou emocionais vieram de uma pessoa espiritual ou de uma pessoa totalmente materialista? Em geral, vocês vão ver que as pessoas com uma consciência mais elevada são muito conscienciosas com seus veículos, respeitam, tratam bem. É muito mais difícil você ver uma pessoa que tem um nível de consciência elevada que se embriaga, que tem vícios que podem atingir a saúde do corpo, que come coisas que lhe fazem mal. Você percebe que a sabedoria dá o que é necessário em todos os veículos. A ignorância não dá em qualquer veículo. Ou seja, nós não estamos falando de uma identidade que ignora os teus veículos. Estamos falando de uma identidade que vê cada veículo como é e é justa. Sabedoria não é justa? Então ela é justa com o corpo, é justa com a alma, ela é justa com o espírito. Em nenhum campo que você se dispõe a analisar, a ignorância vai ser mais capacitada do que a sabedoria. Nem para cuidar do corpo, nem para cuidar das coisas. Um sábio vai cuidar melhor das coisas do mundo do que o ignorante, por muito que o ignorante esteja apegado a ela. Ou vocês acham que um ambicioso cuida mais das coisas materiais do que um sábio? Não cuida. Olha o planeta como está. Não cuida. Vocês acham que se o planeta fosse comandado por sábios, nós teríamos o acidente ecológico que temos? Teríamos os problemas que temos? Com certeza, um sábio não está apegado ao mundo, mas cuida dele. Muito mais do que aquele que está apegado. Entendem isso? Em nenhuma circunstância a sabedoria é pior do que a ignorância para cuidar de qualquer coisa que você imagine. Tá? Portanto, é um engano. Não é certo, porque a gente está às vezes acostumado a ver certos equívocos, posso dizer assim, de pessoas que acham que sacrificando o corpo vão atingir alguma espiritualidade. Isso é um tipo de ignorância. Não é assim. O próprio Sri Ram fala isso num determinado momento. Você conquista a vaidade das pessoas verem a sua automutilação e isso desenvolve um certo orgulho. Você não ganha nada com isso porque o teu corpo não foi feito para ser martirizado. Foi feito para te servir, ele não é mau. E não ganha nenhuma espiritualidade com isso. Mas muitas vezes isso aconteceu na história. Considerar-se que a automutilação de alguma maneira é virtude. O espírito não mutila o corpo. O que mutila o corpo são os vícios. Mais alguma pergunta, gente? Você diz o que? Morte de crianças? É muito difícil a gente analisar, tem situações muito complexas para a gente analisar, dentro disso que a gente chama de Dharma e de Karma. Tá? Essa tradição oriental fala que no universo nada acontece por acaso. Vocês lembram que a tradição cristã fala a mesma coisa, né? Não cai um fio de cabelo da tua cabeça que não seja da vontade de Deus. De uma certa maneira, se você considera a sociedade como um todo, acho que até uma pessoa que morra no momento em que nasce, alguma justificativa tem para aquilo, às vezes para aquele grupo familiar que precisa dessa experiência. Às vezes por algum mecanismo kármico que tem que saudar e em pouco tempo salda. Agora, é muito difícil a gente julgar, porque não temos um conhecimento. Mas diz que tudo no universo é causa e efeito. Então, às vezes, um ser humano que não teve nenhuma chance, nasceu já morto. Mas para aquele grupo, para aquela família, ele proporcionou uma experiência de dor que fez com que todo mundo crescesse. Talvez esteja saldando uma dívida com aquele grupo. Diz que tudo tem uma justificativa, mas muitas delas estão além do nosso entendimento. O que eu não gosto de tentar interpretar
É porque a gente começa com uma mentalidade meio perigosa. Imagina se eu acho que o sofrimento dessa pessoa é porque ela tem alguma culpa que ela está redimindo, então eu não vou ajudá-la. Isso é perigoso. É melhor que a gente não julgue. A gente considere, eu estou aqui, eu ajudo. Eu sempre brinco, às vezes, com meus alunos. Imagina que eu considere que tudo é karma. Aí uma pessoa vem rolando a escada, deixa eu sair, porque isso é karma. Ela deve ter gerado uma causa para rolar. Não. Se é karma que ela está rolando, também é karma meu estar aqui e poder fazer alguma coisa. Então, quando a gente participa de uma situação, é sempre nosso dever minimizar a dor do outro. Mas nem por isso eu vou achar que a dor do outro é casual, não existe nada casual. Agora, se eu estou aqui e posso fazer alguma coisa, isso também é karma. Então, o melhor é a gente não tentar julgar, mas tentar perceber, através dos fatos da nossa vida, que não existe acaso. Que a vida ela é muito inteligente, e quando você vê isso na parte, você tende a percebê-lo, que deve ser assim no todo. Naquilo que eu entendo, eu vejo que existe uma ordem perfeita. Ou naquilo que eu entendo, não entendo, deve haver também, um dia entenderei. Sabedoria, a filosofia é a busca de sabedoria, um dia entenderei, mas nesse momento eu não entendo, é melhor não julgar. Pode gerar consequências, pode gerar conclusões precipitadas.